boas-vindas ao segundo episódio da Vida Dinâmica. Se você voltou para verificar o nosso episódio de hoje, já adianto que o tema é bastante interessante. Nós vamos falar de clareza que gera confiança e valor. Esse é o nosso tema. E se você voltou com a curiosidade de verificar se conseguimos implementar a vida dinâmica e melhorar o nosso episódio de podcast, é muito bom também ter a sua presença aqui e deixa nos comentários a sua percepção. Afinal de contas, o seu feedback é fundamental para que nós possamos continuar melhorando esse nosso bate-papo entre amigos. Mais uma vez estão comigo aqui o Hermes e o João. O João, que é psicólogo, e o Hermes, que é engenheiro. E para falar de clareza que gera confiança e valor, eu vou iniciar com uma pergunta que é a seguinte, e deixo para os meus dois amigos. Clareza gera confiança, mas também pode trazer desconforto. Na opinião de vocês, Hermes e João, o que nós devemos fazer quando enxergamos que a realidade nos traz mais medo do que motivação para mudar? Então, Guto, como respondendo a tua pergunta, quando a clareza no primeiro momento é que nem quando você acorda de manhã, seu olho fica meio turvo, até você enxergar essa realidade, você fica com um pouco até com medo, você tem que mexer, né, limpar os seus olhos para se tornar tudo claro. E esse é um movimento constante na nossa vida. E ela torna o que, a partir do momento que, vou pegar a prática do dia a dia nosso, quando nós limpamos os nossos olhos, a gente se torna o que? As coisas que estão turvas, elas se tornam o que? Mascaradas, elas se tornam o que? Transparentes, mais claras. Isso causa o quê? Um medo dentro da gente. Eu me deparo com gente que tem medo de acordar. Por quê? Prefere ficar na escuridão. E ficar na escuridão, ela é o que? Ela traz um certo conforto. Agora, a partir do momento que nós buscamos esta clareza, vou fazer outro movimento para esclarecer. É que nem a planta, a fotossíntese, o que ela faz? A planta, ela busca esse movimento do sol, né? A planta vai buscando esse movimento do sol até o sol penetrar para ela poder crescer. E esse é o movimento que nós estamos fazendo. Enquanto nós fizemos esse movimento, mais crescemos. E esse movimento gera angústia, gera um desconforto. Então, mas ele tem que ser o quê? É uma força que está dentro de nós. Não sei se eu deixei a mensagem clara para você. Sim. Você tem alguma dúvida? Não, achei uma excelente mensagem. Ela já me leva a uma pergunta que eu vou fazer na sequência do comentário do Hermes. Pode ser? Sim. E aí, Hermes, o que você diz pra gente? Eu digo que clareza não é uma coisa simples, desafiadora. A gente tem que se policiar para estar praticando o máximo de clareza possível. O que é clareza? Solta não quer dizer nada, mas nas nossas comunicações tem que ser claras, objetivas, singelas, sem rodeios, direto ao ponto, né? Então, cada pessoa tem seu estilo. Então, quando você vai se comunicar com uma pessoa, você já sabe o estilo dela, você vai com uma abordagem mais clara, mais objetiva, mais transparente, mais direta. Essa pessoa, isso gera credibilidade e gera atenção do seu interlocutor. E ela pode gerar medo. Pode quando você não trabalha, digamos, com as comunicações de forma assertiva. Ou seja, você vai se comunicar com um cliente, uma pós-venda, ou você tem uma abordagem meio que padrão, você fica naquele gabarito.
usa aquele gabarito. Se for comunicar com um empresário, uma nova oportunidade de negócio, você tem que pensar um pouco antes para já se posicionar com mais clareza, com mais objetividade. Assim, o interlocutor vai sentir que você está entendendo ele, respondendo o que ele quer saber, enfim, nada de rodeios, direto ao ponto. Nisso, eu queria pegar o gancho dele quando ele disse sobre a comunicação. A comunicação ela é essencial para a clareza, porque nós vivemos, né? A gente tem que analisar as culturas. E cada cultura ela tem uma maneira de se comunicar. O brasileiro, por si, ele gosta, né, de estar... até o próprio feedback dele, né? Ele que tem que ser o quê? A gente dá a gente não é muito direto. Primeiro, você vai pegando pelas beiradas, né? Porque se for muito a fundo, ele pega o quê? Ele não consegue se manter, né? Ao contrário dos países, né? Isso tem tudo a ver com a língua. Eu estava lendo um livro que fala, enquanto a língua ela é mais direta, né? O português é uma língua muito bonita porque tem vários sinônimos. Se você pegar a gramática americana, o inglês, ele é mais direto. Isso influencia tudo na clareza. Uhum. Tá? Então, se você pegar o japonês, o indiano ele fala como? Através de sinais. Uhum. Então, nós temos que o corpo fala também com a clareza. Sem dúvida. Como que os surdos se comunicam? Com a mão. Então, o nosso corpo se comunica também para dar essa clareza. Por isso que eu falo da inércia do metrô. Sim, eu gosto muito dessa imagem que você faz. Então, a gente tem que estar em movimento. O corpo fala. É que nem eu tenho uma mania de gesticular com a mão. E eu quero pegar um gancho e vou até quebrar a quarta parede aqui, que é o seguinte. Uma coisa muito interessante que vocês dois falaram, a credibilidade, a autenticidade. Percebam que aqui nós estamos falando, cada um usando um estilo diferente. Então, nesse bate-papo, cada um de nós adota um estilo, cada um de nós tem uma forma de falar, cada um de nós tem uma entonação, e isso transmite credibilidade para quem está nos assistindo, porque quem nos conhece sabe que nós falamos assim. Então, quem assistir esse episódio e conhecer o João, o Hermes e o Guto, vai dizer, realmente, é dessa forma que ele fala. Ali ele não é um personagem montado. Evidentemente, nós estamos aqui tratando de alguns assuntos que não necessariamente são os assuntos que a gente conversa em todos os ambientes. Às vezes são assuntos que têm uma maior afinidade com aquilo que nós três batemos um papo. Mas a maneira de comunicar com clareza e credibilidade vem, sem dúvida nenhuma, de um processo de autoconhecimento que nós acabamos desenvolvendo. Então, esse é o gancho que eu quero trazer para a próxima provocação que eu vou fazer. E eu vou começar perguntando para o João e depois eu quero ouvir o Hermes. João, psicologia fala em autoconhecimento como o caminho para a clareza. A gente sabe disso. Mas, em qualquer processo de autoconhecimento, que é um mergulho interior, naturalmente gera-se mais dúvidas do que respostas. E aí, talvez até continuando uma parte do que você falou na tua primeira resposta, o que a gente deve fazer? O papel do psicólogo, ele é provocar, né? Ele é um guia para transformar o que está latente, o que está no interior da pessoa para ela ter essa clareza, né? Então, a psicologia ela tem esse papel através de técnica, através de estudos, né? De ajudar essa pessoa a ter montar perguntas para que ela
tem essa clareza. Né? Enquanto mais as perguntas eu formulo, e não são perguntas assim, eu faço a pergunta A, e eu tenho que responder B, né? E gerar angústia, né? Ela também é bom. Então, eu acho que essa pergunta é um pouco aberta, porque a gente nunca vai chegar num fator limite, né? Então, ela vai estar no nosso dia a dia. Entendo. E você, Hermes, o que você diz disso? O que você acha? Eu acho assim, a clareza é útil, ela elimina, quando a clareza é sucinta, ela elimina ruídos. O que é ruídos? Mal entendimento, que é muito chato ter mal entendimentos, ter que voltar tudo. E é muito importante que você tenha feedbacks também, para você melhorar a sua performance, a forma de comunicar mais clara, mais objetiva e tal. E a clareza também, ela evita a pessoa andar em círculos, ou seja, ela te leva uma diretriz na comunicação que evita, digamos, dúvidas. Ou seja, tem que ser sucinto, objetivo, direto. Mas Então, isso leva tempo, né, Hermes? Para essa pessoa chegar nesse ponto que você falou, ela leva um bom tempo de autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele é diário. E nesse mundo frenético que nós estamos vivendo, malemar fazemos pausas para pensar quem sou eu, como que a gente vai ter clareza das coisas? então eu te pergunto, como transformar a clareza numa ação prática, em vez dela ser apenas reflexão? Que dica você dá? Tá, eu acho que nós temos que fazer um planner, tá? Ter pausas na hora do almoço, eliminar ruídos sonoros, ter o nosso momento de silêncio. O silêncio fala. Ele é doloso, mas ele fala. Né? Procurar ter bons amigos, uma vida social, caminhar até no parque. Uma planta fala com a gente, uma pessoa que está caminhando fala. São coisas simples. Pequenos hábitos que acabam contribuindo no momento de reflexão. Agora, uma dúvida que eu vou levar para o Hermes, João. A fala do João me leva a pensar no seguinte: o improviso acaba sendo uma parte da vida. Sim. Então, como que a gente sai do improviso, mas, por outro lado, também não nos tornamos reféns daqueles planos excessivamente rígidos? Hermes, de que maneira que nós conseguimos encontrar um equilíbrio que traz a clareza que a gente precisa para poder promover o dinamismo de transformação na vida, mas não transforma também a nossa vida totalmente dependente de um plano que não admite qualquer tipo de mudança? O que você diz a respeito? O plano rígido, engessado, ele não tem flexibilidade. E, normalmente, em todo projeto de vida, uma ação, um sonho que você vai pôr em prática, é bom delinear, estabelecer as etapas. E as etapas não precisam ser muito claras, elas precisam ter uma ideia de onde você quer chegar. Porém, o plano rígido, ele não permite ele pode ser um problema, porque ou você faz aquilo ou você não faz aquilo. Então, antes de fazer qualquer plano, você tem que saber das ferramentas que você dispõe, do tempo que você vai precisar e com quem você vai operar ou trabalhar para atingir aquele resultado. E
o improviso, ele é, às vezes, muito necessário, porque nem sempre, por melhor que você consiga fazer um planejamento, ele sempre vai precisar de ajuste. E não seria um plano B, seria parte do planejamento original. Ou seja, eu não tenho uma ferramenta, eu vou usar outra. Não é assim. Medicina vai operar, tem que ter as ferramentas corretas, mas cada corpo é um corpo e vai necessitar de alguma coisa a mais, especial. Então, esse plano especial da emergência é que a gente também tem que considerar no plano original. Hermes, mas quando essa rigidez, ela tem que ser de uma maneira leve, porque quando esse improviso, ela causa dor, ela abala a nossa saúde mental. Como que você disse? Esse é o nosso primeiro podcast, né? Estamos falando, né? Estamos improvisando. Escrevemos aqui. Sim, verdade. Você está aqui, sou o guia, estamos aqui. E eu estou pegando ganchos do Hermes. Porque vem na hora, porque o improviso está ligado à criatividade. Sim. Tá? E quando eu saio, o que é a criatividade? Ela faz eu me libertar de coisas. Né? Então não existe um ponto. Né? A criatividade, ela não existe. O que é belo para mim não pode ser para você. Então, fazer o exercício da criatividade. E hoje a gente está num mundo que pouco se utiliza a caneta, né? O mapa mental para a gente estar discutindo, né? Então, lógico que o improviso também, não tô falando que o improviso, assim, quero deixar bem claro que o improviso, ele concluindo meu pensamento, é bom para que haja um improviso, ele tem que ter a criatividade. Nós temos que exercer a criatividade. Agora, quando esse improviso ele é rígido, ele pode afetar a nossa saúde mental, porque nós nos cobramos de ser o melhor. E eu vou trazer... Desculpa, você ia falar? Só complementar Pois não. uma vírgula. Acontece que o improviso ele é necessário, só que ele não pode se tornar um hábito, um jeitinho. Sim, concordo. O jeitinho brasileiro, às vezes, atrapalha. Sim. O improviso é uma coisa que você, não vou dizer que é plano B, mas você está gerando resultado, pode ocorrer alguma coisa muito séria, acaba a energia, está com problema lá, então você não previu que precisava de gerador para aquela situação. Aí você pode parar, perder todo o teu trabalho, né? Então é o caso de um hospital que tem gerador, no caso de... Mas o improviso, ele tem que ser sadio. Mas é isso que eu quero reafirmar. Tá. Né? A gente não pode estar saindo no mundo sem, né? Então, nosso próprio carro. A gente não pode sair sem um step. E se for o pneu? Eu acho que são excelentes pontos. E aí, eu quero colocar, para contribuir com o debate, quero colocar um ponto para vocês criticarem, concordarem, discordarem, debaterem, e vou deixar junto uma pergunta. A reflexão que eu faço, a partir do que eu estou aprendendo com o que vocês dizem, é o seguinte: o que, na verdade, está sendo chamado aqui de improviso é criatividade, é capacidade de resolver problemas, de lidar com aquilo que a vida nos traz, e às vezes nós não tínhamos capacidade ou condição de prever. Então, é a capacidade de lidar com uma situação imprevista. Sim. De repente nós temos um plano, nós temos uma perspectiva, nós temos uma expectativa, e aparece algo completamente distinto do que nós imaginávamos. Então, o que eu imagino? Agora eu vou fazer a minha afirmação para que vocês possam comentar, concordando, discordando, trazendo um outro ponto de vista, enfim, para agregar valor a essa discussão, né? Agregar valor, na verdade, vocês comentando em cima, não o meu comentário. Podemos dizer que
a autoconfiança é uma condição essencial para que nós possamos gerar valor em qualquer tipo de ação que queiramos fazer na nossa vida. É ela que vai trazer clareza de propósito em qualquer ação que nós queiramos tomar, porque a confiança, a autoconfiança é que vai nos permitir lidar com situações imprevistas e aí improvisar diante delas, nesse sentido que vocês estão dizendo, que não é o do dar jeitinho, mas é de saber lidar com aquilo que ocorre e, dentro das melhores possibilidades que se apresentarem, resolver a situação. O que vocês dizem? É uma pergunta importante, agradeço, e ela tem que ser considerada em todos os aspectos. Eu acho que toda tomada de ação requer uma reflexão. Então, um preparo requer um pensamento, uma organização. Então, gastar um tempo para você tratar, até considerando os improvisos que você precisa fazer, mas que vão ser um desafio, mas que você não pode se perder nos desafios. Gastar um tempo compensa. Você não pode tratar o improviso após os fatos, tem que ser anterior aos fatos. Muito bom. Eu compararia como um piloto de avião, né? O piloto de avião, ele é treinado para vários imprevistos que podem acontecer. Então, na nossa vida, alguns temas que a gente tem tabu de falar, tá? Eu vou trazer aqui, que não estava no planejado, que está no improviso, né? A questão da morte, né? Sim. Quando ela vem, a gente fica sem saber o que fazer e sem saber como lidar, né? E essa questão do improviso comparado com um avião, o piloto ele deixa no piloto automático, mas quando acontece alguma pane, Ele assume. ele assume e sabe, porque ele é treinado para os improvisos. Então, na vida é necessário fazer esses treinamentos de vários episódios que podem ocorrer. Que nem eu vim aqui, eu tinha duas opções, um caminho A e um caminho B. A gente também tem que ter esse feeling também, nos preparar, né? Eu gosto da palavra, em condições de, eu faço o quê? A, B e C. Isso faz parte do processo do autoconhecimento que a gente estava falando. Certo. Quando nós temos clareza do nosso autoconhecimento, nós efetuamos de uma maneira leve. E isso não tem nada a ver com insegurança, porque insegurança é parte também do autoconhecimento e ter confiança em si é também ter confiança apesar das inseguranças, concorda comigo? Sim. Então, a bem da verdade, saber improvisar no sentido de ter clareza quanto a si é também saber o seguinte: eu tenho essas limitações ou inseguranças ou medos, mas ainda assim, a despeito dessas dificuldades, eu vou adiante e vou promover a transformação necessária, ou eu vou em busca daquilo que eu preciso, daquilo que eu quero, daquilo que eu almejo. Por isso que eu insisto, Guto, que é necessário a gente estar numa, né, eu até vou provocar adiante, que vai ser outro tema, né? A gente vive hoje na inteligência artificial. As reuniões são, né, gravadas, né? E depois, o que a gente assimila? Tá gravado, pronto, então eu vou deixar lá, né? Agora, que tipo de improvisação que eu vou fazer depois? Né? Porque cai nesse automatismo. Né? A gente não é capaz de improvisar. Eu gosto muito do teatro, porque o teatro, ele é feito de improvisos. Excelente exemplo, mais uma vez. Entendeu? Tá?
Muito bom. Uma novela, a gente não percebe, mas uma cena, ela é cortada do meio, chega o cara, vai lá e fala uma coisa, e na nossa vida, né, os filhos nos apresentam isso. Às vezes o filho faz uma pergunta inesperada, e aí? Você tem que estar preparado. E eu concordo com o Hermes. Nós temos que estar preparados. Isso aí, exige esforço. Esforço vem com leituras, com bons amigos. Exige também assimilar. Eu falo, e o meu questionamento interior é: quantos por cento nós estamos assimilando de tudo que nós estamos vendo? Porque hoje estamos no fast food, fast não sei o quê, vários aplicativos, mas nós não pensamos, nós não assimilamos. Qualquer coisa, e daí eu sou contra alguns aplicativos porque nós não pensamos. É a máquina que está pensando pela gente. Sim. É uma reflexão que a gente precisa fazer, sem dúvida nenhuma. Hermes e João, que mensagem final vocês querem deixar para quem está aqui nos acompanhando hoje? Bom, minha mensagem de vida dinâmica é que você seja dinâmico, seja proativo. Mesmo que precise usar do improviso, mesmo que você tenha uma situação adversa, você tem que estar o mínimo preparado, porém, você tem que continuar se movendo. João, e depois dessa reflexão do Hermes, o que você quer deixar para quem nos acompanha pensar? Faça do imprevisto uma coisa leve, mas preparada para que daí vier. Porque a vida é isso. Excelente. E com isso nós encerramos esse segundo bate-papo, esse segundo episódio. E a mensagem principal que o Hermes e João deixam é a seguinte: se você quer clareza, se você quer promover uma transformação, o ponto principal é começar confiando em si. Saber reconhecer as suas limitações, seus pontos fortes, seus pontos fracos, e saber essencialmente onde você quer chegar, e saber que haverá dificuldades, haverá inseguranças, mas isso é parte do processo. Se você quer conhecer um pouco mais a respeito do trabalho que o Hermes e o João desempenham, acesse www.vidadinamica.com.br. E aqui nos comentários eu peço para você deixar as suas reflexões e também o seu feedback. Afinal de contas, estou curioso para saber se nós estamos aplicando bem a vida dinâmica e melhorando o nosso desempenho no podcast. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.